Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jaqueline Viana Nogueira. Muita atenção no conteúdo de hoje, concordância verbal. Então vamos lá. Nós temos aí o poeminha do Contra. Todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Esse poema é de Mário Quintana. Vamos lá, a hora da discussão. É importante conhecer algumas normas gramaticais em situações formais de fala e escrita? Como podemos resolver as dúvidas gramaticais? Qual o comportamento das pessoas ao lerem ou ouvirem nossos textos quando cometemos desvio da norma culta? Para evitar deslizes com relação à norma padrão, quais regras gramaticais é preciso conhecer? Ao falarmos ou escrevermos, fazemos uso das palavras relacionadas entre si em um determinado momento. Elas formam frases, as quais formarão os parágrafos, que por sua vez sintonizam-se em textos. Para produzir qualquer que seja o gênero textual, tomamos como base a escolha das palavras adequadas ao fato da fala, contexto e assunto, como também a intenção comunicativa e significativa que devemos transmitir, que desejamos transmitir. Entre as escolhas, podemos destacar os propósitos pragmáticos, com quem estou falando, para quem estou falando ou escrevendo, qual a finalidade da minha fala ou escrita, qual gênero textual a situação exige, qual é o contexto, que variante devo usar, formal ou informal, quais as intenções do ato comunicativo. As escolhas semânticas. Quais significados eu pretendo explicitar a fala ou a escrita? As escolhas lexicais. Adequações na seleção dos vocábulos ao que se pretende comunicar. As escolhas sintáticas. De acordo com as possibilidades e normas da língua, empregar as combinações e ordem das palavras. As escolhas fonéticas ou gráficas, as formas gráficas, escritas e também sonoras, ou seja, na fala e na escrita. Olha aí uma curiosidade. Observando um estrangeiro recém-chegado ao Brasil, falando português, percebemos que ele não usa as palavras na mesma ordem que um falante nativo. Segundo a nomenclatura gramatical brasileira, a sintaxe oracional apresenta os seguintes processos: de concordância, a nominal e verbal, de regência, nominal e verbal, e de colocação. Por ora, tomaremos como foco de estudo hoje, a concordância verbal. Olha aí as regras de concordância. A formação adequada de uma frase está relacionada ao uso de normas sintáticas, que regulam os vários componentes da frase. Uma das regras sintáticas presentes na maioria das línguas é o que chamamos de regras de concordância. Na língua portuguesa, a concordância se expressa por meio de um sistema: número gramatical, que é o singular e o plural, gênero gramatical, o masculino e o feminino, pessoa gramatical, nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa. E olha aí a regra geral de concordância. O verbo concorda em número e pessoa e, quando possível, em gênero com o sujeito da frase. Retomando uma crônica, eloquência singular, em caso de dúvida, deve-se procurar o sujeito. Olha aí, o sujeito simples singular,
o verbo ficará no singular. Sujeito simples, no plural, o verbo estará concordando com o sujeito no plural. Então, é importante observar que há relação entre o verbo e o sujeito. Começaremos com o sujeito composto. A posição do sujeito composto é importante. Se ela vier antes do verbo, há um procedimento. Depois do verbo, um outro procedimento. Veremos a seguir alguns procedimentos os quais devemos adotar, certo? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a este conteúdo. Continuaremos na próxima aula, certo? Obrigada e um bom estudo!